Estamos de volta pela graça de Deus. Louvamos ao Senhor por esse novo tempo. E agora vamos à lição de número 5. A lição de número 5, ela compreende agora o livro do Apocalipse. Vamos começar a compreensão desse livro precioso. Ainda há pouco terminamos Daniel, dos capítulos 1 a 12, e compreendemos o que aquele livro fala do tempo dos gentios. Agora vamos entrar no que falamos da introdução de Daniel na plenitude dos gentios, que está no livro do Apocalipse. É muito interessante a compreensão desse livro, porque se estudamos Daniel, o livro seguinte para ser compreendido é o Apocalipse. Porque Apocalipse é a conclusão de Daniel. Em Daniel vimos os impérios, a revelação dos pés da estátua. E aqueles pés da estátua ele está contido no livro do Apocalipse, bem como a pedra que vem do céu, cortada sem auxílio de mão, que vai esmiuçar todo o reino gentílico, todos os impérios gentílicos. E essa pedra vai crescer, se tornar algo grande sobre a terra, e o Apocalipse é que nos vai dar a visão desse momento importante. E aí você tem nas suas mãos seu material de estudo, pegue sua Bíblia, pegue seu material e vamos começar. Lição de número 5, Apocalipse, a plenitude dos gentios. Nesse momento nós vamos falar de Cristo e a sua igreja. Vamos compreender os capítulos 1 a 5. Apocalipse é um livro que todos nós sabemos de difícil interpretação. Esse fato é reconhecido por todos os estudiosos da Bíblia. Sendo um livro de difícil interpretação, requer cuidado, oração e meditação. O livro do Apocalipse ele é o apogeu da revelação divina. Oposto do livro de Gênesis, é o livro que é o livro dos começos, Apocalipse é o livro das consumações. No Gênesis nós temos o início de tudo. No Apocalipse, a finalização de todas as coisas. Agora, para a compreensão do que estamos estudando, desse tempo dos gentios e da plenitude dos gentios, nós vamos compreender o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 10, 32, que Deus dividiu a humanidade em 3 grupos distintos: os judeus, os gentios e a igreja. Os gentios, exatamente o que estudamos em Daniel. A igreja, ela está no interregno agora da 79ª semana para a 70ª semana. A igreja está contida aí entre a 69ª e a 70ª semana. E os judeus? Os judeus eles estão inseridos aí num contexto bíblico, espiritual. Foram esquecidos, podemos dizer assim, a casa ficou deserta, conforme Jesus disse, mas na última semana Deus volta a tratar com o seu povo. E aí nós vamos compreender a importância de Daniel, que já estudamos, e de Apocalipse. É interessante, Apocalipse representa uma mensagem definida para cada um desses 3 grupos. O livro de Daniel, por exemplo, como acabamos de estudar, trata somente de judeus e gentios. Mas nos evangelhos nós temos a manifestação da mensagem divina para a igreja. Agora, no Apocalipse, temos a consumação da mensagem final de Deus para os judeus, os gentios e a igreja. É algo maravilhoso. Então, lhe convido aí para o texto 1, introdução ao livro do Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele contém a última mensagem de Jesus à igreja. Mensagem esta referente à sua volta. E é uma mensagem preciosa e singular. Apocalipse 22 e 20 diz: certamente venho sem demora. Esse é um alerta para todos nós. Nos evangelhos, somos levados a crer em Cristo. Nas epístolas, estudando cada uma, somos levados a amar a Cristo. E no Apocalipse, somos levados a esperar
a Cristo Jesus. Linda mensagem para nós. Vamos agora compreender um pouco da autoria deste livro. A autoria de Apocalipse é de João, João o evangelista. Em Apocalipse 1, versículo 1, 4 e 9, claramente diz isso. Agora precisamos entender um breve histórico de João. Seu pai, Zebedeu, era homem de posses, pois tinha empregado nas atividades pesqueiras que explorava, conforme Marcos, capítulo 1, versículo 20. João foi um dos primeiros discípulos de Jesus, Marcos 1, 19, Mateus 4, 21. A ele e seu irmão Tiago, Jesus chamou de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Está lá em Mateus 3 e 17. Talvez por causa do poder com que testemunhavam aí esse nome. É ele, João, sem dúvida, o discípulo amado, citado em João capítulo 12, versículo 13, em 19, 26 e 21 e 20, que por modéstia escondeu-se atrás dessa frase, o discípulo amado. João assistiu o julgamento de Jesus e sua crucificação, demonstrando assim sua fidelidade, firmeza e amor. Ele esteve presente ali. E no Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 15 e 16, capítulo 19 e 26, você vê claramente a presença dele naquele momento crucial da vida de Cristo. João também integrava o grupo íntimo dos discípulos de Jesus, constituído por 3 deles. Era Pedro, Tiago e João. Isso você vê claramente nas referências de Marcos 5, 37, Mateus 17, verso 1, 26, 37, Marcos 13, 3. Era a tríade de discípulos amados do Senhor, João, Tiago e Pedro. Um breve histórico. Irineu, nascido cerca de 130 depois de Cristo, discípulo de Policarpo, por sua vez discípulo de João, ele afirma que após o retorno do exílio na ilha de Patmos, João permaneceu em Éfeso até sua morte no reinado de Trajano. Com esse histórico você tem uma ideia, não é, de João, do seu tempo, da sua vida e da sua dedicação. Agora vamos compreender a época e o local do livro. João certamente pastoreava a igreja em Éfeso quando foi enviado para a ilha de Patmos por Domiciano, isso em 95 depois de Cristo, quando ele inicia uma grave perseguição aos cristãos. Domiciano é chamado na história de segundo Nero, de tão perverso que ele era. João volta a Éfeso, segundo os fatos, no ano seguinte. Nesse mesmo tempo foi escrito, né, o livro, e o ano comumente aceito como da sua composição, isto é, quando João o escreveu, é o de 96 depois de Cristo. Vamos entender agora a divisão geral do livro. O livro do Apocalipse ele é precioso e precisa ser compreendido passo a passo. Vamos à divisão. João apresenta a divisão do livro em Apocalipse 1, versículo 19. E nós temos aqui em nossas mãos a palavra de Deus que nos diz: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Aqui está a divisão do livro. Vamos compreender, número 1, acontecimentos passados em relação ao tempo de João. São as coisas que viste. Número 2, concernentes à igreja, as coisas que são. Número 3, concernente às nações gentílicas e o estabelecimento do reino de Deus através da igreja, né, e também refere-se a eventos futuros, as coisas que brevemente devem acontecer. Então, nessa palavra aqui, nós temos a divisão, as coisas que são, as coisas que depois dessas hão de acontecer e as coisas que tem visto. O que viste é para agora, as que hão de acontecer daqui a pouco e as brevemente devem acontecer. Isso nos mostra a divisão perfeita do propósito de Deus com este livro. Agora vamos para o tema.
Tema de João, revelação pessoal de Jesus Cristo em glória, em sua vinda. O que significa Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo. É o tempo da revelação, é o tempo de tirar o véu, é o tempo da compreensão de todas as coisas. Aquilo que nós estudamos em Daniel, em especial no capítulo 2 e capítulo 9, está agora diante de nós, de uma maneira revelada. Deus se revelando de uma forma especial ao seu povo, à sua igreja, num tempo futuro. O texto-chave do livro de João está no capítulo 1, versículo 7, quando diz assim, ó, e eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Este é um momento precioso, é um momento glorioso, porque todos verão o Senhor. A Bíblia diz aqui que todo olho verá. Certamente a tecnologia que existe hoje dará oportunidade a todos de ver a manifestação do Senhor quando Ele vier nas nuvens do céu com poder e grande glória. Hoje você em sua casa está vendo o que acontece nos mais remotos cantos da terra através da televisão, através dos dados que chegam aos nossos receptores. Naqueles dias, o mundo inteiro verá. E esse versículo se tornará completamente prontos aos olhos de todos aqueles que assistirem esse momento glorioso. Se tornará uma realidade. Uma advertência para quem estuda Apocalipse está em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 16. Ali o apóstolo Paulo fala de homem natural e o homem espiritual. Certamente, naturalmente, de forma natural, um homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não consegue compreendê-las porque lhe parece loucura, mas Paulo diz que o homem espiritual é aquele que é nascido do Espírito, submisso ao Espírito, guiado pelo Espírito, possuído e cheio do Espírito. Esse sim, ele tem uma compreensão da palavra de Deus. E aí, o que é espiritual precisa distinguir os sentidos da leitura ou da literatura bíblica. Nós temos o sentido literal, o figurado e o simbólico da Escritura. Nós precisamos entender isso para interpretar corretamente o livro do Apocalipse. Então não basta ser apenas espiritual. Nós precisamos também distinguir os sentidos que compõem a escrita deste livro. É algo precioso. Vamos caminhar um pouco mais. Vamos para o nosso texto 2, que é o esboço do livro do Apocalipse. Um dos métodos de estudo é o método sintético, baseado no esboço de cada livro que está contido nas Escrituras Sagradas. É estudar a Bíblia como um todo, isto é, seus 66 livros, considerado um grande conjunto, quando nós teremos a compreensão da Bíblia como um todo. Mas também estudar cada grupo de livros da Bíblia como um todo. Por exemplo, nós temos a divisão no Antigo Testamento em lei, nós temos história, nós temos poesia, nós temos profecias. Então nós precisamos entender os profetas, maiores e menores. Então, quando compreendemos esse grupo como um todo, já temos uma certa exatidão daquilo que Deus quer falar conosco, uma compreensão melhor. E depois, o esboço de cada livro da Bíblia. Cada livro e o esboço de cada livro. Quando nós partimos desse princípio, nós alcançamos o que realmente queremos conseguir através do estudo da palavra de Deus. Um método importante também que vamos mostrar é o método sintético. O método sintético de estudo da Bíblia é prioritário para quem quer passar a sua análise. Jamais se deve procurar analisar a Bíblia sem uma completa síntese do seu todo. Queremos ver
ter uma visão macro da Bíblia, precisamos ter uma visão mínima da Bíblia. Então precisamos compreender tudo isso. Em se tratando da Bíblia, significa estudar o conteúdo geral de cada um de seus livros antes de cuidar da sua interpretação ou análise. Antes de você interpretar, antes de analisar, procure buscar o significado do conteúdo geral de cada um dos livros da Bíblia. O que é sintetizar? Sintetizar é abreviar, é esboçar. Analisar é ampliar. Então nós temos que ter em mente essas coisas para podermos alcançar e compreender a revelação de Deus. Vamos entender agora o esboço do livro de Apocalipse. Você tem no manual de estudo um quadro geral da classificação temática deste livro aí. E aí, com seu material nas mãos, você tem esse quadro que lhe mostra a posição deste livro, como compreender esse livro, a classificação dele. Agora vamos ver uma palavra explicativa sobre cada ponto do esboço do livro. O capítulo 1, o que nós temos? A visão do Cristo glorificado. Isso é para você ter uma compreensão do livro do Apocalipse. Capítulo 2 e 3. A igreja no passado e no presente. As 7 igrejas abordadas representam 7 períodos da história da igreja. Como observação, eu quero chamar a atenção, o apóstolo Paulo também escreveu as 7 igrejas, quando nos seus dias existiam muitas outras. Essas 7 igrejas foram Roma, Corinto, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica. Ele escreveu para 7 igrejas também. As demais foram escritas a pessoas e não a igrejas. Mas observe que Paulo escreveu também a 7 igrejas, orientando e conduzindo cada uma delas de acordo com a revelação do Espírito Santo. O capítulo 4 de Apocalipse já mostra a igreja arrebatada. É um momento precioso. O capítulo 5, numa visão geral, já mostra a igreja glorificada. Ela ali é representada através dos santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, sob a forma de 24 anciãos perante o trono do Cordeiro. Os capítulos de 6 a 18, vamos entender agora. Esses capítulos de 6 a 18, eles mostram uma visão maior da palavra, o tempo do juízo de Deus sobre a terra. Como observação, os capítulos 6 a 9 abrangem a primeira metade da grande tribulação, isto é, os primeiros 3 anos e meio. E depois vem o restante da semana de anos, conforme já estudamos no livro de Daniel. O capítulo 19 de Apocalipse narra de forma maravilhosa a volta pessoal de Jesus em glória. É a manifestação do Senhor. É a pedra cortada sem auxílio de mão que chega para destruir os pés da estátua, destruir todo o processo gentílico, e o tempo dos gentios chega ao fim. Tudo termina ali. O capítulo 20 já fala sobre o milênio e o juízo final. Os versículos de 1 a 3 do capítulo 20 descreve a prisão de Satanás por 1000 anos. O capítulo 21 e 22 fala do perfeito estado eterno. É um quadro da terra, seus novos habitantes, quando Deus fizer nova todas as coisas, assim como era no princípio. Porque o propósito de Deus não é simplesmente fechar, terminar, concluir de forma, crítica, de juízo sobre tudo. Não. O propósito de Deus, no final da palavra, você vai observar no capítulo 22, é trazer tudo como era antes. O Apocalipse termina com a visão do Éden, algo maravilhoso. Vamos para o texto 3? Está gostando? Está aprendendo? Vamos agora entender um pouco dos sistemas de interpretação do livro de Apocalipse.
Há 4 principais sistemas ou escolas de interpretação desse livro. Nós vamos trazer de uma forma concisa cada uma dessas escolas. Você pode pesquisar e estudar melhor esse assunto para uma compreensão desse material que tem nas suas mãos. Primeiro deles é o sistema futurista. Esse sistema considera o livro de cumprimento futuro. O sistema futurista diz isso. O Apocalipse é para o futuro. Considera que a igreja será arrebatada a qualquer momento, vindo a seguir a grande tribulação para Israel e as demais nações da terra, como juízo divino sobre as trombetas, selos e taças da ira de Deus. Nós cremos assim, que o livro do Apocalipse é um livro que tem cumprimento futuro. E o seu cumprimento já está às portas, porque já estamos vivendo momentos cruciais que assinalam que estamos próximo do fim de todas as coisas. Temos também o sistema histórico. Esse sistema interpreta o Apocalipse, dos capítulos 6 a 19, por exemplo, como sendo a história bíblica da igreja, compreendendo do primeiro século até o tempo atual. Para os históricos, as profecias se cumprem agora mesmo, nos acontecimentos mundiais. Na verdade, para os históricos, o Apocalipse é um livro de história, onde a história se compreende nele e ele se compreende na história. Mas não é bem assim que vimos a palavra de Deus. Um outro sistema que nós temos é o preterista. É um sistema importante. Ele interpreta o Apocalipse como tendo se cumprido todas as suas profecias. Já se cumpriu. Para eles, fatos passados não são mais profecias, certamente. São apenas fatos históricos. Então é triste porque esses sistemas eles anulam a palavra de Deus, a veracidade dela e a sua importância. Agora nós temos também um sistema simbolista ou simbólico. É também chamado idealista e espiritualista. Este sistema de interpretação ensina que no Apocalipse tudo é simbólico. Tudo é simbólico, representando apenas o conflito entre o bem e o mal. E o resto, tudo é símbolo. No sistema simbolista, não há nada de histórico nem de profético. Terrível isso. O sistema simbolista do Apocalipse é, portanto, uma forma de expressão do racionalismo, infelizmente chamado de cristão. Racionalismo cristão, infelizmente. Infelizmente, os racionalistas adeptos dos sistemas históricos, preteristas, simbolistas, acham que suas próprias opiniões valem mais do que a revelação da palavra de Deus. Em outras palavras, eles divinizam a razão humana e desprezam a operação interior do Espírito Santo. Na linguagem mais franca, chamemos os racionalistas de humanistas, que tem em John Dewey o seu mentor filosófico. Neste momento breve, passamos a você a ideia de correntes que interpretam o Apocalipse. Eu lhe aconselho estudar melhor esse assunto, para que você possa se aperfeiçoar neste ensino glorioso. Agora vamos ao capítulo 1 de Apocalipse. Vamos compreender aí a visão do Cristo glorificado. Vamos caminhar um pouco mais dentro desse assunto, porque estamos no nosso texto de número 4. A visão de Cristo glorificado. Apocalipse, capítulo 1. O capítulo 1 de Apocalipse abrange a parte 1 da tríplice divisão geral do livro, visto em Apocalipse 1:19. As coisas que viste já estão contidas aqui, concernente ao Senhor Jesus Cristo, como Ele está agora em glória e em relação à sua igreja. Vamos entender essa primeira parte para compreendermos a segunda e depois a terceira. A visão de Cristo concedida a João está nos versículos de 9 a 20 do capítulo 1. Então nós temos aqui a visão que João tem do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia e examine e você vai ter a compreensão aí.
O texto-chave do livro todo, como já mostramos, é o versículo 7. E ele vem nas nuvens do céu e todo olho verá. Virá para livrar o seu povo, virá para prender o trio satânico, virá para julgar as nações, virá para estabelecer o milênio. É a vinda pessoal do Senhor, é algo glorioso. Dos versículos 1 a 3, o que temos é a revelação de Jesus Cristo. Mais uma vez, vamos compreender que o termo revelação significa literalmente, no original, retirar, remover completamente, descerrar, tirar fora. Isto é, tirar o véu. O que estava oculto agora foi revelado. O termo provém de duas palavras originais. A preposição apo, com o sentido de afastado, distante, e o substantivo calipse, significando remoção, retirada, revelação, descobrimento. Portanto, na sua primeira declaração, revelação de Jesus Cristo, o livro do Apocalipse torna claro que ele não se ocupa do arrebatamento da igreja, e sim da aparição, da manifestação pessoal de Jesus Cristo em glória a este mundo. O servo bom entende o Apocalipse. Aquele que tem essa esperança aguarda este momento, porque o Senhor está vindo para buscar a sua igreja. É interessante que ainda no versículo 1, João diz assim, para mostrar aos seus servos. A revelação de Jesus Cristo é para mostrar aos seus servos. Deus revela para nós. E é interessante que na palavra de Deus nós vamos encontrar 3 tipos de servos de Cristo. Primeiro, os servos escravos, que servem a Cristo com medo de perder, são temporão, um dia o abandonarão. Tem medo. O outro são servos mercenários, que servem a Cristo por interesse e conveniência pessoal. Serve, porém, esperando algo em troca. Veja bem, mas o terceiro tipo de servo são os filhos. Os filhos. Esses são os que servem por amor. Jamais o abandonarão, porque o amor de Deus está nele. É aqueles que servem porque amam ao Senhor Jesus. É algo maravilhoso. É algo precioso. Eles aguardam o porvir, as portas, aguardam o cumprimento do propósito de Deus. Aleluia. O porvir e as portas e o Apocalipse são eventos inevitáveis que ocorrerão aqui na terra após a subida da igreja no céu. Versículo 1 diz ainda assim, enviou seu anjo. Para que João tivesse uma revelação completa e perfeita, Deus envia seu anjo. Lá em Apocalipse 22:16 fala desse anjo, que João quer inclusive adorá-lo e ele o impede. Então, nesse momento, João está sendo conduzido por um ser celestial. O versículo 2 fala da autenticidade do livro, porque ele diz, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. É algo maravilhoso. Nesse momento aqui nós vimos a autenticidade, porque no verso 3, olha o verso 3, começa com a primeira bem-aventurança do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse tem 7 bem-aventuranças, e aqui está a primeira, não é? Bem-aventurado. Essas 3 bem-aventuranças estão declaradas em um único versículo. Uma bem-aventurança tríplice, que há no versículo 3, que é bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem e bem-aventurados que guardam as profecias desse livro. E em continuação, você vai perceber no seu material que há 7 bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que leem e guardam. Bem-aventurados os mortos, desde agora morrem no Senhor. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, lá no capítulo 19.
Bem-aventurado e santo que tem parte na primeira ressurreição, capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro, no 22, verso 7. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras. Apocalipse 22 e 14. É algo maravilhoso. Em algumas versões diz assim, lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Outras versões da Bíblia hoje não trazem essa expressão no sangue do Cordeiro. Apenas bem-aventurados que lavam as suas vestiduras. Convém, como estudante da Bíblia, atentar para isso. Agora é interessante que nós vamos compreender ainda no versículo 3 a obediência aos preceitos divinos. No versículo 3 diz assim, é bem-aventurado que guardam as coisas que nelas estão escritas. Há 7 vezes neste livro a expressão os que guardam. Como o livro do Apocalipse não fala dos 7, os 7 são o número, o 7 é o número perfeito de Deus. Há 7 olhos, há 7 espíritos, há 7 bem-aventuranças, há 7 coisas que guardam. É precioso, há 7 igrejas. Como Deus é maravilhoso na sua palavra e como esse número é pertinente à divindade divina, ao número de Deus, o número da perfeição de Deus. Na letra A, os que guardam as coisas que nela estão escritas, verso 1 e 3. Depois, guardar o teu fim, as suas obras, 2, 25. Guardaste a minha palavra, 3 e 8. Guardaste a palavra da minha perseverança, 3 e 10. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Deus, 12 e 17. Os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus Cristo, 14 e 12. E os que guardam as palavras deste livro, 22 e 9. Observe como Deus, na sua palavra, nos orienta, nos guia, como é importante guardar a palavra, como é importante guardar os preceitos e os ensinos de Deus. Ainda no verso 3, há uma expressão, porque o tempo está próximo. Deus faz alusão a essas coisas, advertindo-nos, porque o tempo está próximo. É uma advertência para nós hoje. Dos versículos 4 a 6, contém uma saudação vinda do céu. Essa salvação também é tríplice. Primeiro, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 Espíritos de Deus que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Como é maravilhoso a gente compreender a importância e a grandeza desse livro. Agora no versículo de número 4. Versículo de número 4. Nós vamos caminhar agora para a compreensão de outros fatos importantes. Descreve assim, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Quem é João aqui? As 7 igrejas se encontram na Ásia. Essa Ásia é então província romana, que tinha por capital a grande cidade de Éfeso. Sim, a capital da Ásia naqueles dias era Éfeso. João estava lá, como já vimos anteriormente, pastoreando aquela igreja. Não é? E essas igrejas são discriminadas de maneira especial no versículo 11. Elas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Pergunta-se então, por que 7 igrejas? Porque elas representam períodos da história da igreja, desde seu início até o fim, e também mostra a condição espiritual de cada uma delas através dos séculos. No próximo parágrafo, você tem um breve histórico da atuação do apóstolo Paulo na Ásia. Aí no seu material de estudo você vai compreender a atuação de Paulo na Ásia. Você tem aí um relato breve para a sua melhor compreensão. Ainda no versículo 4, há uma saudação. Graça e paz a vós outros. Graça e paz de Deus são 2 coisas imprescindíveis aos salvos em Cristo Jesus. Aos salvos. Todo salvo
ele alcança de Deus a graça e a paz. E isso é maravilhoso. Ainda no versículo 4 diz assim: da parte de Deus, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Isso é algo precioso, algo maravilhoso. Significa esses 7 espíritos a plenitude de operações e ministérios que o Espírito Santo tem, comunicando especialmente vida e santidade. Isso é algo precioso. Saber que o Espírito Santo não é apenas um ser, uma pessoa, mas ele se manifesta das mais diversas formas. Ele tem uma plenitude de atuação para nos abençoar, para nos santificar, para nos trazer vida, e vida com abundância. São os 7 títulos do Espírito Santo mencionados em Isaías 11:2, que lá está Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Vejam bem como a palavra de Deus se completa. Quantas vezes você já leu esses 7 espíritos aqui em Apocalipse, ou os 7 olhos lá de Zacarias, e você vai compreender que ele está em Isaías 11:2. Os 7 espíritos de Deus, ou a plenitude do Espírito Santo, para abençoar a nossa vida. No versículo 5 há uma declaração linda, que diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isso fala de que o Senhor nos amou mesmo antes de nos libertar. É aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. Primeiro ele nos amou, depois ele nos libertou. Isso é um fato glorioso para garantir a nossa salvação. Ele nos ama mesmo antes de nos libertar. E no versículo 5 diz assim: como profeta, a fiel testemunha, como sacerdote, o primogênito dos mortos. Isso é uma compreensão linda desse texto, não é? A fiel testemunha é o profeta, o primogênito dos mortos é o sacerdote, é aquele que cuida de nós. É esse Jesus maravilhoso. Ainda continuando Apocalipse capítulo 1, nós vamos para o texto de número 5, para uma compreensão ainda desse texto. Nesse texto trataremos no aspecto maior, o culminante dessa revelação, a qual deu a Jesus Cristo, que por sua vez deu a sua igreja através de João, o discípulo amado. Não é? Deus revelou a Cristo, Cristo revela a João e João revela a igreja. E hoje você tem nas mãos esse material precioso que contém a revelação de Deus. Voltando ao versículo 7, diz assim: todo olho verá. Isso mostra a certeza da vinda do Messias à Terra. E como dissemos anteriormente, a tecnologia de hoje vai permitir que todo olho veja, que todos possam ver esse momento glorioso. Essa aparição do Senhor Jesus às nações na terra será precedida do seu sinal. Lá em Mateus 24:30, Jesus disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Isso é algo maravilhoso. E dentro desse versículo 7 diz que naquele momento, até mesmo os que os transpassaram verão, isto é, os judeus. Porque neste momento aqui, lembre-se que Israel está no fogo da grande tribulação. Está no momento crucial da grande tribulação. Estão sendo apertados e nessa hora o Senhor vem. Vem e eles dirão: bendito que vem em nome do Senhor. Então a Bíblia diz que até mesmo que os transpassaram verão. E é algo precioso. E diz o versículo: certamente, certamente, amém. Ele vem, amém. Ele vem para cumprir propósito, para estabelecer seu reino. Ele vem para pôr fim ao tempo dos gentios
e iniciar um novo tempo na terra. Isso é maravilhoso. A primeira palavra dentro desse amém, para a gente compreender, é de origem grega, nai, no original. A segunda é de origem hebraica, em hebraico, amém. Isso indica que Jesus virá para judeus e gentios, porque uma tem conotação hebraica e outra conotação grega. Ele vem para todos numa manifestação pessoal. Amém também é um dos títulos de Cristo. Ele é o nosso amém. Apocalipse 3:14. Isto diz o amém. Glória a Deus. E no versículo 8, nós temos aí duas expressões lindas que mostram quem é o Senhor. Alfa e ômega. O primeiro e a última letra do alfabeto grego, dizendo: eu sou o princípio e o fim. Eu comecei, eu termino. E isso nos dá garantia de que a história está nas mãos do Senhor. A partir do versículo 10, nós vamos ver João, o profeta proclamador da mensagem de Deus. É algo precioso. No versículo 10 ele diz: eu, João, também vosso companheiro na ação do Senhor, estava na ilha de Patmos, achei-me na ilha de Patmos. E veja a condição de João. Diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. É a melhor condição para receber revelações divinas. João estava em espírito no dia do Senhor. O local onde estava exilado o profeta era a ilha de Patmos, desolada, rochosa, situada no mar, não é? No grande arquipélago. Arquipélago é o nome do mar, que por sua vez é parte do mar Mediterrâneo, ao largo da costa da Turquia. Lá estava João, largado e jogado. Mas no dia do Senhor, ele teve revelações preciosas. Como observação, a precisa tradução brasileira nesse ponto, como quase sempre traduz melhor: fui arrebatado pelo Espírito no dia do Senhor. 4 vezes João declara que se encontrou nesse estado, arrebatado em espírito, no capítulo 1, verso 10, no capítulo 4, verso 2, no capítulo 17, verso 3 e no 21, verso 10. Cada vez que aparece a dita expressão, o apóstolo João encontra-se num lugar diferente. Em cada momento Deus o conduz. No versículo 1 e 9, ele está em Patmos. Achei-me na ilha de Patmos. No segundo caso, em Apocalipse 4:2, ele está no céu. Sobe aqui, te mostrarei. No céu tinha um trono. No terceiro caso, em Apocalipse 17:3, ele estava no deserto. Deus o transportou, o anjo o transportou em espírito a um deserto. Finalmente, no quarto caso, em Apocalipse 21:10, ele foi levado a uma alta montanha, de onde contemplou a cidade santa, Jerusalém celestial, e me transportou no espírito até uma grande e elevada montanha, é o que está registrado lá. É algo maravilhoso. A continuação do verso 10 diz assim: no dia do Senhor. Trata-se do domingo, palavra essa que provém do latim dominico, significando do Senhor. É o dia da ressurreição, é o dia da vitória de Cristo. Nesse dia, o Senhor o arrebata para lhe revelar coisas preciosas. A partir dos versículos 12 a 16 agora, nós vamos ver a maravilhosa visão do Cristo glorificado. Precisamos entender agora algo glorioso. No versículo 12, João se vira para ver quem fala com ele. Ele está ali, ele disse: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando, vi 7 castiçais de ouro. Ele ouviu a voz do Senhor. Certamente estava de costas. E naquele momento, ao ouvir a voz, ele se vira para ver, para contemplar. E diante daquela contemplação, João fica extasiado, porque ele vê o Senhor na sua glória. Ele vê o Senhor
no seu esplendor. É algo maravilhoso que vamos ver aqui. Nesse momento, ainda no verso 12, ele vê 7 candeeiros de ouro, castiçais de ouro. O versículo 20, aqui em Apocalipse, vai explicar esse texto aqui. Esses candeeiros representavam as 7 igrejas. Diz aqui, ó, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Tudo está revelado, tudo está claro na palavra de Deus, e é algo glorioso. Esse candeeiro de ouro aqui indica a sua origem. Ele se relaciona com coisas do céu. Ouro fala da glória de Deus, das coisas celestiais. É algo precioso. E nesse versículo aqui aparece pela terceira vez o número 7. E ele predomina no livro do Apocalipse, o número 7, 54 vezes. Veja como Deus é perfeito, minucioso na revelação dos seus propósitos. No versículo 13 agora, nós vamos compreender a visão de João. Ele vê um semelhante ao Filho do Homem. Tal visão era necessária a João. Ele precisava dessa visão. Algumas razões pelas quais ele precisava. Havia uma grande perseguição que assolava a igreja. Pedro fora crucificado, Paulo decapitado, milhares de outros cristãos martirizados. Ele mesmo se achava longe da família, dos irmãos, da sua igreja em Éfeso. Certamente abatido, e a visão de Cristo glorificado foi de grande conforto para João. Ele se renova, ele se conforta. João certamente ficou reconfortado espiritualmente perante tão sublime e gloriosa visão. Ainda nesse verso, o tipo de veste e o cinto de ouro mencionado em Apocalipse 1:13 falam de Cristo como nosso sumo sacerdote perante a face de Deus, conforme Hebreus capítulo 4, de 14 a 16. É algo maravilhoso. Jesus Cristo agora como juiz. Olha a visão que João está tendo. Em Apocalipse 1, de 14 a 16, temos um quadro de Jesus Cristo, não mais como sacerdote, mas como juiz. Aquele que vem para julgar. Paulo diz que Deus tem determinado um dia em que vai julgar os homens através de Jesus Cristo, o qual deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, lã branca, branco como a neve. Isso diz respeito à honra e pureza. Ainda no versículo 14, os olhos como chama de fogo. Isso fala de quê? De perscrutação, introspecção, onisciência. Aqueles olhos que vê tudo, percebe tudo. Nada foge aos olhos do Senhor. É algo precioso. Versículo 15, os pés semelhantes ao bronze polido, ou latão reluzente. É sob esses pés que ficarão todos os seus inimigos quando ele vier. Todos estarão debaixo dos pés poderoso do Senhor. É esses pés que tocarão o monte das oliveiras, conforme Zacarias 14, verso 4. E o monte se fenderá em dois, e o Senhor estará ali para estabelecer o seu reino na terra. O verso 15, veja o que João percebe agora. A voz como voz de muitas águas. O Salmo 29 declara isso, não é? Declara isso. Salmo 29, verso 4, ele fala assim, ó, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. É essa voz que João está vendo, uma voz de comando, uma voz de autoridade. Para uma melhor compreensão dessa voz, leia Salmo 29 e você vai perceber a grandeza, a importância, o poder e a autoridade que há na voz do Senhor. No verso 16,
Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. É algo precioso. Entendemos melhor esse texto no versículo 20, porque as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Ele tinha na mão todos eles estavam nas mãos do Senhor. Significa que os pastores são deles, pertencem a ele, estão nas mãos dele. Lá diz que as estrelas são os anjos da igreja, uma referência aos pastores. Ainda no verso 16, da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes, uma espada afiada de 2 fios. Isso se explica lá em Hebreus 4:12. Hebreus diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, é apta para discernir as intenções e os pensamentos dos corações. É a palavra de Deus, a espada aguda de 2 fios. E ainda no verso 16, na visão do Cristo glorificado, ele agora como juiz e senhor de todas as coisas, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Isto fala da sua vinda para Israel e para as nações. Ele virá. Malaquias fez essa promessa. E para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará para o seu povo. João viu, brilhante como o sol na sua força. Que visão preciosa! Que visão maravilhosa! Agora, o efeito da visão do Cristo glorificado está nos versículos 17 e 18, que nós precisamos compreender para finalizar a lição de número 5. No versículo 17, quando vi, agora João via o glorificado, triunfante, reluzente como o sol. Quando vi, caí a seus pés. João cai aos pés do Senhor. Cair aos pés do Senhor é o melhor lugar. Cair aos pés do Senhor é onde devemos sempre estar. Porque quando nos levantamos, nós somos transformados e vitoriosos. Portanto, caiamos nos pés daquele que pode nos levantar e nos dar a vitória. É algo maravilhoso. Nesse momento que João cai, ele diz, ele pôs sobre mim a sua mão direita. Quando João cai, a mão do Senhor está sobre ele. Esse toque, essa fala de Cristo, foram uma sublime maneira dele dizer, estou contigo, não temas. João, não temas, sou eu, o teu Senhor. Eu estou contigo. É a forma do Senhor reconfortar, sabe, renovar, abençoar aquele homem. E no verso 18, nós temos uma declaração importante, algo maravilhoso da parte de Deus. O Senhor declara para João, e tenho as chaves da morte e do inferno. Que declaração importante. Chaves representam domínio, controle, autoridade. E Jesus está dizendo, eu tenho domínio, eu tenho controle, eu tenho autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Eles estão agora sob o meu domínio, controle e autoridade. Isso é maravilhoso. Jesus triunfou sobre todas as coisas. Ele estava dizendo para João, a partir de agora, quem conduz sou eu, quem comanda sou eu. Ele havia prometido, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Momento precioso. No seu manual de estudo, você encontra os termos nas línguas originais, hebraico, grego e latim, traduzido para o inferno e sepultura. Você tem aí diversos termos mostrando cada uma dessas palavras. Faça a leitura, anote e compreenda melhor essa expressão. Deus te abençoe. Daqui a pouco nós vamos começar a próxima lição. A lição de número 6. As 7 igrejas da Ásia. Deus te abençoe.